Boa madrugada para você, começando mais uma madrugada astral aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial, também em transmissão pela Astral TV no canal 33, né? E também em transmissão em várias cidades já ou pela internet, né, no www.astraltv.com.br. Astral TV, que é um projeto idealizado aí pelo Edu Scarfon, um projeto que fala e que traz espiritualidade tratada de uma maneira muito séria, né, com muitas coisas, com muitos conteúdos para você que segue diversas linhas aí da espiritualidade, para você que acredita em diversas coisas da espiritualidade. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Bom, eu sou Pai Anderson, dirigente espiritual da Oca dos Caboclos, um terreiro de umbanda localizado ali na região do Tatuapé, bem próximo da estação Carrão do metrô, que tem atendimento aos domingos com as entidades espirituais, com os guias, atendimento gratuito. Se você quer saber sobre a nossa agenda, se você quer conhecer as datas de programação da Oca dos Caboclos, basta você acessar o nosso Instagram, o Oca dos Caboclos, ou também através do nosso WhatsApp, anota aí, 11 9 5737 5453. Eu vou repetir: 11 9 5737 5453. É o meu WhatsApp direto, você consegue falar comigo falando do livro, né? O Pai Anderson tem um livro, o Pai Anderson sou eu, mas eu tenho um livro que fala sobre os encantos ciganos, com muitas magias, receitas para que você possa fazer na sua casa, muitos ensinamentos ciganos e um livro que fala sobre espiritualidade cigana. Então não é um livro religioso, mas um livro que você pode trazer para o seu dia a dia e melhorar todas as suas relações, melhorar toda a sua vida com as essências ciganas, com a essência do amor cigano. Então, é um livro lindíssimo que eu escrevi ao longo de todos os aprendizados que tive dos últimos anos com meu cigano Pablo e está super à disposição. Só chamar lá no WhatsApp ou no Instagram que você fala comigo e a gente fala sobre o livro, tá? Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito legal, sobre Umbanda e ancestralidade, o elo entre o presente e o futuro, né? Então, falar um pouquinho sobre a religião de Umbanda, a religião de Umbanda que foi fundada em 1908 oficialmente, então é uma religião que tem mais de 100 anos. E por que é uma religião, pai? E não é uma seita, né? A Umbanda, ela é uma religião porque ela nos religa à essência divina. Ela nos religa ao Oxalá, ao Olorum, ao plano superior, né, ao plano positivo superior. Então, a Umbanda, ela é uma religião por conta disso. Então, toda religião é aquele caminho que nos religa a Deus. Então, as igrejas, né, as religiões que nos religam a Deus, elas podem ser tratadas como religião. Tudo aquilo que não liga à essência divina não é religião, a gente pode dizer que é uma seita, tá? Então essa é a diferença de religião para seita, para a gente já começar a esclarecer aqui nesse programa de hoje. Então a Umbanda foi fundada em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes, um médium carioca de Niterói, que, menino ainda na época, né, começou a ter muitos problemas espirituais, como todos nós que já vivemos, né, isso no passado, quando crianças, maiorzinhos, adolescentes ou mesmo adultos, e foi levado até um centro espírita para que fosse entendido o que estava acontecendo com o Zélio, né? E o Zélio estava passando sempre muito mal, com muitos problemas, e ninguém entendia porque que ele tinha todas aquelas questões de saúde, né? E aí alguma pessoa indicou para que ele fosse levado até um centro de mesa branca que existia lá na cidade onde ele morava, para que ele pudesse ser atendido pelos espíritos até então de uma linha kardecista. Então esse centro era um centro mesa branca, um centro que segue a doutrina de Kardec. Chegando nesse centro, durante esse atendimento, né, Zélio incorporou. Então essa é a primeira história que nós temos de incorporação de espírito, né? Zélio incorporou o espírito de um caboclo, de um índio que se dizia e se identificava como índio,
e veio até esse local e disse que queria fundar então uma religião e que ali não seria o local para isso, né? Porque eles precisavam do aparelho, que o aparelho trabalhasse de maneira diferente que o kardecismo trabalha. Então, o kardecismo normalmente trabalha com a parte superior do aparelho, nas incorporações, e ele precisava que o aparelho, que é a pessoa, né, trabalhasse de uma maneira diferente. Então, foi no dia 15 de novembro, foi fundado, de 1908, foi fundado então a Umbanda com a sua primeira gira. Apesar da Umbanda ter sido fundada nesta data, nós já tínhamos aspectos da Umbanda, nós já tínhamos aspectos, né, da religião de Umbanda presentes em outros rituais. Então, por exemplo, né, a Umbanda ela é uma religião que agrega muito de outras religiões e de outros cultos. Então, a pagelança ela já existia nas aldeias indígenas, né? Então já havia o curando, né? Não vou usar essa palavra porque a gente não pode mais, mas já havia ali o atendimento das pessoas através dos pajés, né? Que recebiam proximidade de espíritos evoluídos das florestas e que faziam, né, o atendimento, faziam tratamento dessas pessoas com ervas, com banhos, com rezas, enfim, com defumações e assim por diante. Então, já tinha esse aspecto nas aldeias indígenas brasileiras, né? A gente também já tinha lá no Candomblé, que é bem mais antigo do que 1908, o culto dos negros, principalmente na região da Bahia, de Salvador ali, o culto dos orixás, né? Então nós já tínhamos os orixás sendo cultuados, as incorporações de orixás, as manifestações de orixás. Nós já tínhamos no kardecismo a presença de mentores e de guias que direcionavam trabalhos. Então, a Umbanda, ela reuniu todos esses aspectos a partir de 1908 e fundou-se como religião, e nós temos aí essa religião há mais de 100 anos. Então, a Umbanda é uma reunião de aspectos de outras religiões que foram absorvidos. E da mesma forma que os aspectos dessas religiões foram absorvidos, nós também absorvemos as entidades, né, as linhas de trabalho que estavam marginalizadas, né? Então, nós já tínhamos a linha dos espíritos, que eram os espíritos de Zé Pilintra, dos espíritos de malandros, que tinham um culto no Rio de Janeiro completamente separado, né? Os cultos que estavam bem parecidos com os cultos de Catimbó ali, e que a Umbanda permitiu que fossem cultuados dentro dos seus rituais, né? Os orixás que eram do Candomblé também vieram para a Umbanda de uma maneira mais leve, mas vieram para a Umbanda para o seu trabalho. Os pretos velhos que já trabalhavam principalmente nas casas de Candomblé, atendendo as pessoas, uma vez que o orixá não atende, né, diretamente a pessoa ali na conversa. Então, esses pretos velhos vieram também para o culto da Umbanda e vieram migrados de parte ali do Candomblé, né? Então a Umbanda ela começou a absorver, ela começou a permitir que outros cultos se apropriassem dela, né? E para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse se desenvolver. Então ela tem diversos aspectos religiosos, né, que a gente pode falar, ela tem diversos aspectos importantes culturais, né, das regiões. Então, a gente cultua a Umbanda em São Paulo um pouquinho diferente do Rio de Janeiro, que é muito diferente de Manaus, né? Inclusive um beijo para o meu filho Vitor, que mora lá em Manaus, o pai Júnior, que são meus amigos de lá. Eu tive, né, o ano passado numa festa deles, na festa do marinheiro, do Pai Júnior lá em Manaus, e achei incrível, e é muito diferente do nosso culto. A essência não muda, né? A essência, que é o princípio da caridade, o princípio do amor não muda, mas a forma do culto, ela é diferente, né? E ela tem aspectos regionais, os mesmos aspectos regionais que nós temos em São Paulo, que tem no Rio, que tem no Sul, e assim por diante, né? E é muito importante quando a gente fala, né, que a Umbanda ela tem uma relação de preservação de elementos culturais, né? A Umbanda ela tenta carregar, por que ela tenta, pai? Porque tem muita gente que não quer que ela carregue, né? Que quer o tempo todo modificar o culto, mas ela tenta carregar aspectos aí ancestrais do culto.
ela tenta carregar isso, né? E a gente como dirigente, nós como médiuns, nós temos a obrigação de dar sequência ao culto seguindo tradições. Eu sempre falo que a tradição é muito importante, a gente não pode mudar a tradição. É óbvio que a gente tem que adaptar, porque nem tudo que existe hoje existia em tempos atrás, mas a gente tem que tentar manter a essência do culto para não perder, né, o viés ali do que acontece. Então, a Umbanda ela tenta preservar os aspectos da natureza, ela tenta manter o seu culto. Então, eu sempre procuro também lá com os meus filhos levá-los até as matas, né, que nós chamamos, que é o trabalho que nós fazemos em Nazaré Paulista, aqui em São Paulo, que tem um espaço próprio para cultos, né, de Umbanda, de Candomblé. São terreiros numa área de cachoeira ali, muito bonito, chama Cantinho dos Orixás, se você não conhece ainda. Então, nós temos, né, esses espaços aqui em São Paulo, tem o próprio espaço do Pai Ronaldo lá em São Bernardo do Campo, que é muito importante também, que é um espaço mais antigo que nós temos para esse tipo de culto. Então, a gente tenta a gente tenta levar essa proximidade, né, da natureza, da floresta, da mata, da cachoeira, que é um dos elementos importantes da Umbanda, os próprios trabalhos na praia, a festa de Iemanjá, que cada dia tem ficado mais linda na Praia Grande, crescido ano a ano, né, e trazido mais adeptos. Então, tudo isso é importante, né? Trabalhar com o pé na areia, trabalhar com o pé no chão, trabalhar na cachoeira e assim por diante. Então, são aspectos que a gente consegue trazer aí da ancestralidade que são muito importantes para que o culto permaneça de pé, né? Para que o culto permaneça vivo. Então, a Umbanda ela tem essa preocupação com a preservação, né? Da questão ambiental, né? Dos elementos ambientais, das matas, das florestas, da cachoeira, porque ela se apropria também desses elementos para que o seu trabalho continue. Então, é muito importante a gente preservar, porque a gente vai precisar usar, né? Então, a gente batiza na cachoeira, a gente passa na água da praia para fazer uma limpeza, né? A gente trabalha com o pé no chão no meio de uma mata. Então, é assim, esses são aspectos importantes do culto, né? Uma outra coisa, a força das mulheres na Umbanda, né? A Umbanda, ela preserva muito isso. A Umbanda não é uma religião machista, né? Ela não é uma religião elitista, ela não é uma religião segregadora. A Umbanda é uma religião que abraça todas as pessoas, independente da sua sexualidade, independente do seu nível social, independente de qualquer coisa que possam ser segregadas. A Umbanda é uma agregadora de pessoas, é uma agregadora de comunidade. Então, o que importa é o amor que você carrega e não aquilo que você tem financeiramente. Então, a Umbanda é uma religião muito importante porque ela coloca todos da mesma forma, ela iguala todos da mesma forma. Então, isso são aspectos muito importantes para que a gente entenda que no universo, né, nós somos todos iguais. A gente pode exercer papéis diferentes na vida, a gente pode exercer e ter responsabilidades diferentes, ter lutas diferentes do nosso dia a dia, mas no final nós somos um grãozinho de areia nesse universo de 8 bilhões de espíritos, né? Então, encarnados, né? Porque falam-se aí que a gente tem mais de 5 vezes essa quantidade de espíritos desencarnados. Bom, então a força das mulheres na Umbanda, as mães de santo, né? As pombagiras, a liderança feminina nos terreiros. Então não existe distinção, todos são tratados iguais, todos são iguais. E se há algum lugar que haja essa distinção, fuja desse local. Porque dentro da Umbanda o nosso olhar para o outro é um olhar universal. Não importa se é homem, se é mulher, qualquer coisa. Tanto faz. Tanto faz. O que importa é o sentimento, o que importa é a entrega, o que importa é o amor. Não importa a sexualidade, não importa nada disso. Né? Então, dentro da Umbanda, a gente tem uma valorização, as mães de santo, das lideranças femininas, quem toma conta normalmente da cozinha, dos terreiros, são só mulheres. Né? Então, a gente precisa valorizar todos os aspectos. As crianças têm papel importante dentro das religiões, dentro das casas de axé. Né? Os homens têm papel importante, as mulheres têm papel importante, todos são importantes.
todos têm a sua função, têm a sua importância dentro do trabalho, né? A Umbanda, ela também chama atenção para a saúde mental das pessoas, né? Porque muitas pessoas acreditam que tudo que dá errado na vida delas, tudo que acontece de ruim é espiritual. Ah, eu perdi o emprego, é espiritual, porque fizeram alguma coisa. Ah, porque aconteceu alguma coisa ruim, é espiritual, me mandaram uma mandinga, me mandaram uma macumba. Ah, porque isso é espiritual. E muitas vezes, pessoal, são decisões que nós tomamos da vida, são caminhos errados que nós escolhemos e que têm consequências. Então, a saúde mental, ela é muito importante quando a gente está dentro de qualquer religião onde há e existem outras pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha, né, um cuidado com a nossa condição de saúde mental. É muito importante isso, porque primeiro a gente está atuando em comunidade. A Umbanda, ela não é unitária, ela é uma comunidade. Ela é uma comunidade que você precisa estar preparado para viver essa comunidade com pessoas diferentes, com coisas diferentes. A Umbanda, ela é uma comunidade e essa comunidade se ajuda, e essa comunidade se ampara, e essa comunidade troca conhecimentos, e essa comunidade ergue quem precisa ser erguido, chora por aqueles que precisam de choro. Então, tenha essa consciência, se você vai fazer parte de uma casa, se você vai entrar num terreiro, se você vai fazer parte de um universo espiritual, tenha essa consciência. Você vai fazer parte de um grupo de pessoas que não é perfeito. Aliás, lugar nenhum há perfeição. Eu digo para os meus filhos, se nós estamos aqui, é porque nós temos algo a aprender, nós temos algo a ensinar e nós temos uma jornada para cumprirmos. É isso. É sobre isso, né? Então, os rituais de Umbanda e de espiritualidade, eles contribuem muito para a nossa vida, eles contribuem muito para o nosso equilíbrio, eles contribuem muito para que a gente descarregue as energias, a gente fique menos pesado, a gente fique menos preocupado com as coisas, a gente passe a entender o nosso papel na vida das pessoas, o nosso papel como médiuns, o nosso papel como homens, mulheres, né, pessoas ativas na vida. Então é muito importante que a gente esteja bem, né, que a gente esteja com a nossa saúde em dia, não só com a nossa saúde espiritual, né, saúde espiritual não só com a nossa saúde mental, mas com a nossa saúde física também, porque vai exigir de nós, vai exigir que a gente tenha aspectos, né, da nossa vida organizados para a gente poder ajudar outras pessoas. E aí, quando chegam aquelas pessoas com problemas nas nossas casas, nos nossos terreiros, e a gente olha para trás, a gente fala, caramba, eu não tenho problema algum. Caramba, olha a minha vida. Eu não posso reclamar dos meus caminhos. Eu não posso reclamar da minha vida. A minha vida é maravilhosa. E eu falava no programa passado sobre gratidão. Se você não assistiu o nosso programa, assista o meu programa sobre gratidão. A gente precisa ser grato pelas coisas boas e pelas ruins também, para que a nossa vida continue a andar. Falando também um pouco, né, desmistificando um pouco da energia de Exu, da energia da esquerda, da Umbanda, uma energia complementar, né, que faz parte da nossa ancestralidade, que faz parte de um complemento dos trabalhos de Umbanda, que é uma linha e que são linhas tão importantes quanto as demais linhas, porque tem coisas que só eles podem fazer, e não é amarração, não é para desmanchar casamento, não é para prejudicar o outro, não. Existem Exus, existem energias da esquerda que trabalham em correntes médicas, que trabalham na linha da lei, ajudando em processos,
processos, né, que correm na justiça, que tem espíritos ali dentro que já foram juízes, que já foram advogados, que ajudam nos desenvolvimentos desses assuntos. Existem espíritos de pombagiras que ajudam a melhorar relacionamentos, não fazendo adoçamento, mas organizando as energias, afastando coisas negativas que prejudicam os relacionamentos das pessoas. Então, a gente precisa respeitar a energia da esquerda, a gente precisa respeitar a energia de Exu. Não é porque eles têm uma imagem com rabo, com chifre, aliás, isso é algo que deveria, sinceramente, Imagens Bahia, o pessoal da Imagens Bahia que eu adoro, a gente deveria começar a tirar essas coisas. Porque Exu não tem rabo, não tem chifre. Isso é uma imagem do diabo que a Igreja Católica construiu. Existem, pessoal, eu digo para vocês, viu? Não quero ser chato, nem pai, nem quer ser ruim, quase 1h da manhã, né? Mas existem pessoas que são piores como pessoas do que uma representação que tem rabo e chifre. E vocês devem conhecer alguma. Vocês devem conhecer alguma, ou já conheceram, ou já viram, vocês sabem do que eu estou falando. Então, ter rabo e chifre não significa nada. Como também não ter não significa nada. Mas a gente precisa desmistificar, né? Desmistificar a esquerda, desmistificar Exu como sendo a energia do mal, a energia ruim, a energia que faz só o mal, que acaba com a vida das pessoas. Exu não é isso. Exu é o equilíbrio da nossa energia, é o equilíbrio da nossa vida espiritual. Sem Exu não se faz nada, porque é ele que cuida do caminho. É ele que cuida das energias que estão ali tentando puxar a gente para baixo, tentando derrubar a gente. Então, como é que a gente pode tratar essa energia como sendo uma energia do mal? Ah, pai, mas eu conheço um Exu. Posso te dizer uma coisa? Igual nas figurinhas do pai. Isso não é Exu. Pausa para o silêncio. Sinto te dizer, isso não é Exu. Isso é uma pessoa que está se passando por um Exu. Exu não se preza a isso. Ou uma energia maligna que está usando o nome de Exu para poder vir falar baboseira. Então, cuidado. Cuidado que já dizia a Bíblia, existirão os falsos profetas. Isso é para a Igreja Católica? Isso é para a Igreja Evangélica? Isso é para todas as religiões. Como existem os falsos médiuns, como existem os falsos maridos, como existem as falsas esposas, como existem, tudo existe um outro lado. E nem por isso a gente pode dizer que por conta desse outro lado todo mundo tem que estar categorizado, tem que estar todo mundo dentro da mesma cesta. Não é verdade? Então a gente precisa ter atenção, a gente precisa ter atenção à vida, atenção à nossa espiritualidade, né? Então hoje a gente falou sobre ancestralidade, o elo do passado com o futuro, né? Que é esse tema bem importante hoje, que a gente está falando aqui sobre a ancestralidade da Umbanda. Eu contei um pouquinho sobre a história da Umbanda, como que a Umbanda começou, como que ela absorveu os outros cultos. Caso você queira seguir a Oca dos Caboclos, lá no Instagram, @Oca dos Caboclos, tá? Só seguir a gente, tem os conteúdos do Pai Anderson lá. Se quiser o nosso livro, é só chamar diretamente lá pelo nosso Instagram ou através do nosso WhatsApp 11 95737 5453, 11 95737 5453. Todos os nossos programas ficam disponíveis no YouTube da Astral TV, é só você procurar o Pai Anderson lá no YouTube da Astral TV.
e também os conteúdos estão lá no nosso Instagram, tá bom? Só chamar no WhatsApp caso queira o livro, 11 95737 5453. Vou encerrando mais esse programa, agradecendo a sua atenção, desejando uma excelente sexta-feira. Fique com Deus e que os orixás sempre te protejam.